implementação. Então, o primeiro ponto é computação tradicional versus computação em nuvem, tá? Os ativos de TI, eles agora são vistos como recursos provisionados. Então, antigamente a gente tinha que pagar contrato de 1, 2, 3, 4 ou 5 anos com grandes data centers ou serviços de colocation para a gente ter um servidor, para a gente ter um armazenamento. Agora a gente tem isso sendo provisionado no modelo de nuvem, simplesmente colocando da maneira mais simples possível. Então, em questão até de minutos, a gente tem servidores, a gente tem bancos de dados, a gente tem armazenamento, a gente tem discos compartilhados e etc. Além disso, os recursos eles são globais, estão sempre disponíveis, capacidades escaláveis, então às vezes você nem tem downtime para a gente estar escalando, ou seja, aumentando o provisionamento de recursos. A gente tem os serviços gerenciados de alto nível, como por exemplo o Elastic Beanstalk ou mesmo os serviços de banco de dados que você simplesmente nem precisa se preocupar com updates. A segurança por padrão, a AWS ela sempre pensa em segurança por padrão, então consequentemente quando você implementa os serviços dela, quaisquer que forem, ela já está sempre tendo uma opção de segurança por padrão para você não ter problemas com isso. Direcionado para custos, então logicamente com o controle de billing deles e com o controle de custos por projeto, você pode estar implementando budgets alocados por contas, budgets alocados por tags e por aí vai. Escalabilidade, a gente tem dois principais conceitos, escalar para cima, que é o scale up, e o scale out, que é escalar para os lados. Então a gente tem aí as aplicações stateless sem estado para escalar para os lados, né, que é o scale out. A gente tem os componentes stateless, a gente tem distribuição de carga por vários nós, que são os multiple nodes, e a gente tem implementação de afinidades por seções. Então, consequentemente, se você está mandando para uma instância específica ou para um nó específico, você pode continuar fazendo isso para ter afinidade de seção. Quando a gente fala de aplicações stateless e componentes stateless, quer dizer que é totalmente desacoplado. Então, consequentemente, você ganha escalabilidade e acaba também reduzindo custos com isso. E, consequentemente, tendo processamento distribuído, não somente em tipos de componentes, mas também em regiões e zonas da própria nuvem. Os recursos agora eles são descartáveis ao invés de servidores físicos. Então, os recursos computacionais eles podem ser simplesmente instanciados com bootstrapping, que literalmente são linhas de scripts que você coloca para, por exemplo, subir o seu servidor web. Então, quando você está lançando uma instância, por exemplo, EC2, você já pode lançá-la, por exemplo, com Apache já instalado e até ele está copiando algumas linhas ou seu código fonte para esse servidor web já nascer pronto com a sua instância. Consequentemente, você pode salvar essa instância numa Golden Image, ou seja, uma imagem totalmente configurada, para você só estar replicando ela ou estar fazendo o lançamento dessa imagem pronta. Os containers que você pode estar usando tanto no serviço SS quanto no EKS. Então você acaba também tendo serviços desacoplados e trabalhando com containers e também você tem a opção de trabalhar nos modelos híbridos. Além disso, você pode estar trabalhando com infraestrutura como código. O principal serviço que a AWS tem é o CloudFormation. E fugindo um pouco do tema de certificação, você também pode estar rodando outros serviços de infraestrutura como código na AWS, como por exemplo o Terraform. Automação, você tem gerenciamento e deploy serverless, ou seja, além disso, você também tem o gerenciamento e deploy de infraestrutura. Quando a gente fala do serverless, a gente está falando de automação de funções Lambda. Quando a gente fala de gerenciamento e deploy de infraestrutura, a gente está falando de estar fazendo a infraestrutura como código, como por exemplo Elastic Beanstalk, o AWS EC2 Auto Recovery, AWS System Manager, Auto Scaling, dentre outros. Quando a gente fala de automação também, a gente está falando de eventos e alarmes. Então, a gente, através do AWS CloudWatch, a gente pode estar tendo alarmes específicos e a partir desses alarmes a gente ter eventos. Por exemplo, quando a gente bater 80% de CPU, a gente pode estar lançando uma outra instância ou aumentando a configuração de uma função e por aí vai. Então, assim, a infinidade de configurações e de temas que a gente tem de alarmes e de evento é bem grande. Além disso, a gente tem os eventos agendados do próprio AWS Lambda.
E as automações de segurança com a AWS WAF. O WAF que é o firewall de aplicação da AWS, que funciona na camada 7, e através dele também a gente tem algumas automações, algumas implementações de regra para, por exemplo, IPs que estão fazendo muitos tipos de ataque, muito tipo de requisições. A gente pode estar fazendo isso, por exemplo, com rate limit. Serviços desacoplados. A gente pode estar utilizando tanto o Amazon API Gateway quanto o Service Discovery, que a gente pode estar realmente diminuindo o ponto único de falha. Então, praticamente, como a próprio desenho aí está dizendo, né, a gente tem aí vários pontos que a gente pode estar detalhando e colocando, por exemplo, diferentes APIs gateways, diferentes tipos de chamada ou de método para diferentes componentes dentro da AWS. O foco da AWS, e você também pode ter isso, pode ser em serviços e não em servidores. Então você tem os serviços gerenciados e você também tem as arquiteturas serverless, que você pode estar provisionando esse tipo de funcionalidade. Banco de dados, o principal serviço de banco de dados relacional da própria AWS construído pela AWS é o Aurora, que é totalmente escalável e ele tem alta disponibilidade, ou seja, ele tem até 6 cópias em 3 zonas de disponibilidade. Continuando, a gente tem os bancos de dados não relacionais. A Amazon tem o DynamoDB, que também é altamente escalável, altamente disponível, e ele roda nativamente, assim como o Aurora em discos SSD. Banco de dados também, quando a gente pensar em data warehouse para a AWS, a gente tem que pensar no Redshift, que tem as mesmas propriedades dos outros já citados, que é altamente escalável e também altamente disponível. A gente também tem banco de dados gráfico que a AWS lançou, se eu não me engano, foi em 2017, que é o Amazon Neptune. Ele também é escalável e altamente disponível. E os principais mecanismos de busca que são da própria AWS, né, que é o Cloud Search e o Amazon Elasticsearch. Então são dois serviços bem poderosos que a gente pode estar fazendo buscas aí e consolidando informações. Além disso, gerenciando o aumento de volume de dados. A gente tem que o Data Lake, que a própria AWS pode implementar nativamente, é um modelo arquitetural que permite que a gente armazene grandes volumes de dados numa localização central e que isso acaba sendo altamente disponível, categorizado, processado, analisado e consumido por diversos grupos na sua empresa. E como eles podem ser armazenados como eles são, ou seja, as is, você não precisa convertê-los em qualquer esquema pré-definido. Então você ganha, consequentemente, em agilidade, performance e tendo um serviço gerenciado. E a AWS também fala da gente estar removendo pontos únicos de falha. A gente tem que pensar em redundância, quando a gente fala de multi-AZ, de read réplicas como banco de dados, detectar falhas. Então é muito interessante a gente estar usando os eventos do CloudWatch, os alarmes, armazenamento de dados durável. Quando possível, sempre usar o Amazon S3, que é para armazenamento durável, quando a gente puder também estar utilizando o Glacier, fazer ciclos de vida, estar tirando snapshots. Então, com a AWS você consegue colocar isso de uma maneira muito simples, com cliques na console. Além disso, a gente tem a resiliência de multi-data center, ou seja, muitas às vezes, muitos data centers, muitas zonas. A AWS ela tem presença hoje global. Além disso, a gente tem isolamento tanto de hardware quanto das máquinas virtuais, e elas também podem escalar horizontalmente. E a gente também tem o sharding, que a gente pode estar usando isso para o Kinesis. Então a gente quebra os volumes de dados em pequenos pacotes chamados sharding, que isso aumenta a velocidade de processamento das informações. A gente também pode estar trabalhando otimizado para custo, ou seja, tem instâncias realmente do tamanho correto, a própria AWS recomenda que você faça isso, a gente tem as opções também de elasticidade, e também tem várias opções de compra, a gente pode estar usando contratos de 1 ou de 3 anos, pagamento parcial totalmente, pagamento totalmente após, então a gente tem diversas opções de compra de recursos na AWS. Cache, a gente também pode trabalhar com cache ou de aplicações ou edge caching, que a gente pode estar utilizando a própria CDN da AWS, tornando a experiência do usuário muito mais ágil. Segurança, por fim, a gente pode estar utilizando todas as funcionalidades da AWS para utilizar defesa em camadas. Lembrando que a segurança com a AWS é compartilhada. De nada adianta ela te trazer um poderoso mecanismo de segurança se você também não cuidar. Mas para isso ela tem o próprio Trusted Advisor e outras ferramentas de segurança que ela mesmo te recomenda onde estão as falhas que você tem no seu ambiente.
uma delas é que você reduza o seu acesso privilegiado e que você use segurança como código, que aí você também pode versionar, ter várias versões desse código para que você tenha saber aonde foi feito um deploy errado, por exemplo. Além disso, você tem auditoria em tempo real com o próprio CloudTrail e as outras ferramentas da AWS.